E o Marcão dos Venenos revelou um pouco de como está sendo o seu dia a dia nessa nova fase, focando somente em recuperar a lesão renal que foi causado devido a alguns produtos que o Marcão usou aí em uma das suas preparações, que acabou comprometendo o seu rim e meio que o obrigando a mudar um pouco a sua forma de viver, a sua maneira de fazer as coisas, para que ele possa focar somente em recuperar essa lesão renal, para evitar que se torne algo crônico, rapaziada, algo que ele leve para o resto da vida. Então, para além da hemodiálise, o Marcão mostrou um pouco das medicações que ele está utilizando, das mudanças nas suas refeições, das mudanças na sua forma de treinar, tudo isso com a intenção de recuperar esse dano que foi causado aí e quem sabe restabelecer a saúde dos seus rins e ele voltar a viver como uma pessoa normal, beleza, galera? Então eu vou meio que resumir tudo para vocês na sequência desse vídeo aí, por isso deixa aquele like aí que é importante demais, se inscreve aí no canal, falta menos de 400 pra gente bater 80 mil aqui no YouTube, então dá aquela moral se inscrevendo e claro, cupom IK, o cupom mais fácil para você usar, disponível aí na Growth Suplementos e na Meet, galera. Lá vocês ganham os maiores e melhores descontos, usando o meu cupom, vocês ganham aquele descontaço e ainda fortalece o Igão, fechou, galera? Então cupom IK o mais fácil para você usar, obrigado a todo mundo que fortalece e vamos que vamos aqui entender um pouco de como tá funcionando o dia a dia do Marcão, galera. Ele já abre aqui o seu dia separando as medicações que ele vai utilizar ao longo do dia, né? Então ele pega ali, ó, tipo essas paradinhas de tomar xarope, tomar remédio mesmo, né? E ele pega todos os medicamentos, separa quais ali que ele vai utilizar em quais horários, coloca cada um dentro dessa tampinha aí, e aí já deixa tudo no esquema para que ele não erre na utilização das medicações, né, cara? Nesse momento é muito importante aí ele tá utilizando as medicações de maneira correta. Tá utilizando um pouco mais de cálcio aí também, devido à necessidade do seu corpo nesse momento, né? Ele precisa de um pouco mais de cálcio, então ele utiliza da suplementação de cálcio nesse momento. E ele vai explicar aqui, ó, vou colocar ele explicando pra gente entender o porquê que ele tá usando o cálcio. Se liga, ó. Por que eu tô usando cálcio? Como o rim não está filtrando direito, ele está ficando alto meu fósforo. E o fósforo ele rouba o cálcio do corpo. Então a gente tem que usar o cálcio para aumentar meu cálcio e ao mesmo tempo evitar do fósforo ficar alto. Então estou usando esse cálcio. Então é isso, galera. Como o rim dele não está funcionando perfeitamente, meio que o corpo ele começa a funcionar de maneira diferente, né? Então, por exemplo, caso ele não fizesse essa suplementação de cálcio, ele poderia ter problemas aí no seu tecido ósseo a longo prazo, né? E isso, pô, seria mais um problema a se somar. Então ele já entra aí com a suplementação de cálcio justamente para evitar um problema futuro, tá, galera? Na sequência, o Marcão ele fala também sobre essa água aqui, ó. Uma água diferente, cara. Eu sinceramente nunca vi, ó. Água da Vida Matusalém, né? É uma água que ele diz que tem uma concentração maior de hidrogênio e que ele está utilizando. Ele até diz o seguinte, ó, se isso aqui for me ajudar um tantinho assim, eu vou utilizar porque eu realmente estou dedicando tudo que eu posso a esse processo de recuperação dos meus rins, né? Então ele conseguiu aí uma ajuda com um patrocínio, acredito eu, dessa marca aí, que cedeu as caixas de água para o Marcão utilizar, e ele comenta também que ele só está utilizando cerca de 2 litros de água por dia, tá, galera? Essa água ela é contabilizada dentro do quê? Dessa água que ele está utilizando e também da água presente em alguns dos alimentos, né? Por exemplo, se ele for utilizar uma melancia, que é uma fruta que tem uma concentração mais alta de água, ele teria meio que contabilizar aquilo ali. Então, todo o alimento, toda a refeição que o Marcão for utilizar água, por exemplo, um mingau, que ele vai usar leite, né? Que é líquido, sei lá, um whey que ele vai bater ali com a água ou com um leite novamente, tudo isso tem que ser contabilizado dentro da cota de água do dia do Marcão. E isso baseado no quanto ele está indo ao banheiro. Por isso, inclusive, que ele está utilizando o diurético, tá, galera? Então, ele basicamente repõe a água que ele coloca para fora. Então, a diurese manda embora a água através ali das fezes e também da urina, né? E aí ele repõe dentro desse volume que ele colocou para fora, cara. Então, vejam como que é delicado, né, esse processo de recuperação renal. Você tem que ter controle de toda a água que você ingere, seja ela água provinda da água normal, seja líquido provindo de um leite, seja de uma fruta com mais alta concentração aí de água. Então, cara, requer mesmo uma atenção diferenciada. Então, o Marcão utiliza 4 dessas latinhas aqui, utiliza aproximadamente 200 ml de leite e isso aí vai dar mais ou menos a cota de água que o Marcão tem para o dia, tá, galera? Ele mostra aqui um pouco, ó, a caixa da água que ele recebeu, né?
bastante água aí. E assim, como não é uma quantidade grande de água, né, ele conseguiu água suficiente aí para boa parte do tratamento dele. Lembrando que o Marcão comentou, galera, que esse tratamento ele vai durar cerca de 3 meses, tá? Os médicos deram inicialmente cerca de 3 meses para reavaliar, né, como que tá a situação dos rins dele, e aí quem sabe ficar um pouco mais flexível com relação ao dia a dia do Marcão, tá? Agora ele tá fazendo aí a primeira refeição, que ele tá usando clara de ovo aí, né, com a clara de ovo de chocolate, 200 ml, então isso conta também dentro do líquido que ele tem que utilizar no dia a dia. E ele vai concluir a primeira refeição, cara, que é até uma primeira refeição, digamos que bem rica, tá? Ó, ele tem clara de ovo como fonte de proteína, tem 6 fatias de pão com requeijão, tem ali uma frutinha também, que ele tá optando aí por pera ou melancia, e tem também um pouco de suco de caju, tá, galera? Então, tudo dentro disso aqui é pensado para que o Marcão possa focar completamente na recuperação dos seus rins, tá? E ele também comenta com relação à proteína, né? Ele comenta que nesse momento ele só pode utilizar entre 1 grama e 1,5 grama de proteína por quilo, tá, galera? Lembrando que ele comentou também que ele utilizava cerca de 2,5 a 3 gramas por quilo quando ele se preparava. Então ele hoje está usando mais ou menos ali a metade, ou menos a metade, inclusive, daquilo que ele usava em preparação, tá? Então a gente vê, né, que são realmente grandes mudanças aí no dia a dia do Marcão. Para as refeições seguintes, ele vai fazer 3 refeições iguais, que é 300 gramas de arroz e mais ou menos 100 gramas de frango frito, né, pronto. Ele vai pegar ali cerca de 150 de frango cru, vai colocar ali na frigideira, vai dar aquele grau lá, e aí vai ficar aproximadamente 100 gramas de frango pronto, tá, galera? Então ele comenta aí que ele opta pelo arroz, justamente porque o arroz não tem uma grande concentração de potássio, e para ele tá sendo limitado os alimentos com grandes concentrações de potássio. Ele pode até ingerir, mas aí ele tem que ingerir numa quantidade menor, e aí, como ele tá comentando que ele tem sentido fome, ele opta aí para se alimentar com o arroz, porque traz um volume maior de comida, tendo em vista que a proteína está reduzida e não traz tanta saciedade, né? Então tem até essa estratégia aí. Aqui agora ele mostra uns temperos naturais que ele utiliza tanto para preparar o arroz quanto para preparar o frango. E aqui, ó, tá o arrozão amarelo, né, com chimichurri, açafrão, essas coisas assim. Fica bem legal. Mais uma água aí para dar aquela acompanhada. E aí é o básico arroz e frango de todo marombeiro. E legal ver aqui, rapaziada, que o Marcão, né, mesmo passando por essa situação, ele tem pesado as refeições, tem feito tudo certinho, né, mostrando que realmente, cara, pesar comida e tudo mais é meio que parte da vida dele, né. Ele poderia simplesmente estar comendo sem balança ou alguma coisa nesse sentido, mas não, ele poderia, sei lá, botar 220, 250 de arroz, mas ele vai lá e coloca exatamente 300 gramas, tá? E agora que ele chega na parte do dia dele, né, que é a parte do treino, cara. E novamente, ó, mesmo com tudo isso, o Marcão não parou de treinar e ele trouxe mudanças muito grandes aí para o seu treino, tá, galera? Lembrando que ele ficou aí mais ou menos uns 40 dias, né, sem treinar devido a todos os problemas que ele teve, internação, tratamento e tudo mais. E agora ele tá fazendo esse treino full body aqui, tá, galera? Ó, mostrando aí que é um peso de frango, como disse ele, e é um peso de iniciante, vai ser somente 3 séries de 15 para cada agrupamento muscular. Então ele vai fazer um exercício para costas, peito, ombro, bíceps, tríceps posterior, quadríceps e panturrilha. E ele diz que está fazendo isso aí cerca de 2 ou 3 vezes na semana, nos dias em que ele não faz o processo de hemodiálise, tá, rapaziada? Então vamos dar uma olhada como é que tá, ó, o treino do Marcão. Ele vai começar por costas aí. E, cara, é muito diferente daquilo que a gente já viu do Marcão, né, ó. Veja que com pouco peso ele tem uma certa dificuldade ali, inclusive, ó. Ele comenta também que ficou muito cansado no treino, né? Depois do treino aí, às vezes ele tá bem cansado mesmo. Porque, cara, o corpo dele mudou por inteiro, né? E o rim, ele tem uma função primordial no nosso corpo. Então, a partir do momento que você tem algo que tem função primordial comprometido no seu corpo, é claro que o funcionamento fica completamente diferente, né? Então, ó, ele vai aí fazer o full body, 3 sériezinhas de 15 para todos os grupos musculares aí, somente em um exercício, e ele vai concluir o dia dele com mais 2 refeições que eu já mostro para vocês na sequência aí, tá, galera? Para quem tem curiosidade, o Marcão continua trabalhando como personal trainer, então ao longo do dia dele, ele vai dando aula de personal, me parece um estúdio, né, aqui onde ele tá treinando, então provavelmente ele dá aula dele aí mesmo, e aí no pós-treino agora ele vai usar um carboidrato com whey protein, né, de reposição rápida ali, imediata na verdade, é a refeição imediata
imediatamente pós-treino que ele utiliza aí, do seu patrocinador. E na sequência ele vai fazer como última refeição um mingau utilizando farinha de trigo, tá, galera? Vou até mostrar para vocês aqui, ó, que é mais uma refeição que o Marcão conclui o seu dia, tá? Ele comenta aqui, deixa eu achar a parte, tá aqui por trás, ó. Ele vai mostrar aqui, ó. Deixa eu achar para vocês verem, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele usa essa farinha de trigo aí que é bem comum no mercado, né? Então ele usa farinha de trigo, usa ali um pouquinho de leite, polvilho, um whey protein por cima aí. Fica uma refeição mais doce, né? Uma refeição mais gostosinha aí para fazer ao longo do dia, tá? Essa é a última refeição do Marcão. Então basicamente ele faz aquela primeira que é clara de ovo com pão e fruta, faz 3 de arroz e frango, faz uma carbo pós-treino aqui, carbo com proteína, né? Esse Carb Max com esse whey protein instantaneamente pós-treino praticamente. E aí, como sexta refeição, ele usa esse mingau aí com aquela farinha que eu mostrei para vocês. No dia que ele não treina, ele não faz essa refeição imediata pós-treino e fica somente nas 5 que a gente já comentou, tá, galera? Então, é isso aí, cara, pro dia a dia do Marcão, grandes mudanças, né? Dá pra ver que é muito diferente daquilo que ele fazia. Se assemelha, né? Até porque não tem como mudar completamente aí a alimentação, até porque os alimentos que ele tá utilizando são alimentos que os médicos e provavelmente o nutricionista específico liberou para ele utilizar aí com tranquilidade, né? E é isso aí, cara. Essa é a atual situação do Marcão. Desejar forças para ele aí mais uma vez. Desde que eu vi o vídeo dele no hospital, achei interessante fazer esse acompanhamento aqui no canal de como está sendo o processo de recuperação do Marcão. E desejo aqui boas energias, que Deus abençoe e que Deus aí traga de volta a saúde do rim do Marcão, para que ele possa voltar a viver normalmente o mais breve possível, tá, galera? Lembrando que o Marcão tá sempre dizendo que está encarando isso como uma preparação, então tudo que tem que ser feito, ele vai fazer assim como fazia em suas preparações. Fechou, galera? Então deixa uma mensagem de apoio pro Marcão, esmaga aquele gostei, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!